vídeo de hoje eu vim falar com vocês a respeito dos 3 melhores investimentos para quem quer começar hoje a investir, para quem quer começar agora mesmo a investir o seu dinheiro e sair, por exemplo, de uma poupança, ou mesmo que você não invista na poupança, opções que rendem muito mais e são seguras, até mais que a própria poupança, para quem quer começar a investir, montar reserva de emergência ou até mesmo se aventurar em um mercado financeiro que tem diversas oportunidades. Eu sou Robson Andrade, se você não me conhece, esse aqui é o canal Mente de Milhão, seja bem-vindo mais uma vez. E se você está buscando aprender sobre investimentos ou se você está buscando boas opções de investimento para quem está começando, se é o seu caso hoje, eu vou falar hoje sobre 3 opções, levando em consideração a mais segura até aquela que já tem um risco um pouquinho mais moderado, mas que não é tão expressivo em relação a outros investimentos também. É a cronologia que eu utilizei e a cronologia que eu acho mais interessante, claro, na minha opinião. Se você discordar também, não tem problema nenhum. Pode deixar no comentário a sua opinião a respeito também, até o final desse vídeo. Mas é na minha visão o que é mais interessante para quem está começando hoje, para quem não tem tanto conhecimento no mercado financeiro e pode começar a pôr o seu dinheiro em um local seguro, investindo com segurança em primeiro lugar, e assim com o tempo, a partir do momento que você adquire mais aprendizado, você começa a diversificar a sua carteira como um todo, e claro, diversificando e distribuindo o seu dinheiro em outros ativos. A primeira opção mais segura e a primeira opção mais interessante para quem vai começar, principalmente montar uma reserva de emergência, é emprestando o seu dinheiro para o governo. Mesmo que você não confie tanto no governo, no sentido de não dar credibilidade ao que o governo faz, ao que o governo fala, eu sei que muitas pessoas têm essa visão, até pela questão da polaridade, e eu também tenho toda a minha opinião a respeito disso, mas o foco aqui não é falar sobre política, mas no momento em que você empresta seu dinheiro para o governo, consequentemente, ainda hoje é uma das opções mais seguras que se tem de investir. Porque, em último lugar, dentro de um cenário econômico de falência, de perigo, de risco, o governo vai ser o último a quebrar. Primeiro vai quebrar uma empresa, um banco, qualquer outra coisa, e consequentemente o governo em si vai ser a opção mais segura que você tem para receber juros. Como que você pode investir ou como que você pode emprestar dinheiro para o governo? Através da compra de títulos do Tesouro Direto, ou também conhecido como Tesouro Nacional. Essa modalidade de investimento é uma das modalidades de renda fixa, onde você pode saber exatamente quanto você recebe. Por exemplo, você pode emprestar R$1.000 para o governo a uma taxa pré-fixada de 10% ao ano, e lá no final dos 12 meses você vai receber o equivalente a 10% bruto de rendimento bruto, sem descontar o imposto sobre aquele empréstimo que você fez. Ou você pode, na teoria, fazer o contrário, fazer um empréstimo para o governo atrelado a uma taxa de juros, como por exemplo a taxa Selic. E aí o governo vai te pagar tudo aquilo que acontecer de acordo com que a taxa Selic aconteça. Eu vou emprestar dinheiro para o governo hoje, os mesmos R$1.000, porém a taxa Selic durante os 12 meses vai variar entre 10% e 15% na teoria. Então o meu rendimento, aquilo que o governo vai me pagar de juros, vai se comportar de acordo com que essa taxa Selic vai se comportar. Isso é o que nós chamamos de taxas pós-fixadas. É aquele rendimento ou aqueles juros que eu vou tanto pagar quando eu pego um empréstimo, quanto eu vou receber quando eu empresto meu dinheiro de um determinado valor. É a taxa pós-fixada que nós falamos. E aí você tem essas duas possibilidades. Dentro do leque de investimentos que o Tesouro Nacional disponibiliza para aquisição do investidor, você pode começar a partir de R$36, se eu não me engano, a adquirir uma pequena fração desse título. Tanto para pré-fixado, com prazo específico determinado, por exemplo. Você pode pegar os seus primeiros R$50, comprar um título do governo para resgatar lá em 2025, 2026 ou até mais longe se você desejar. E aí isso vai de acordo com aquilo que você tem em mente, que você projeta para o seu futuro como investidor. E não existe no momento no investimento mais seguro que isso. Dentre as opções. O primeiro passo é esse, Se eu estou querendo aprender, eu quero ter uma rentabilidade interessante, uma segurança mais em primeiro lugar nos meus investimentos, eu vou para o Tesouro Direto. E aí, se eu quero outra opção também para contar como reserva de emergência, ou para ter uma rentabilidade também interessante, que traz segurança, é a hora que eu vou migrar para minha segunda opção, que faz aí um pouco de jus, de segurança, e traz também um retorno bem próximo, muito maior do que o que uma poupança pode trazer, tanto quando você empresta para o governo, quanto você empresta para os bancos. E quando você faz esse empréstimo por banco, você está adquirindo um título de CDB.
que são certificados de depósitos bancários. Você está emprestando o seu dinheiro para um banco, para o banco utilizar esse dinheiro no seu próprio operacional, na sua própria estrutura, ou até mesmo para pegar esse dinheiro a uma taxa de juros definida, né, ou pós-definida, né, pós-fixado no momento do seu investimento, e consequentemente vai pegar esse dinheiro e emprestar a um prazo diferente para outra pessoa, consequentemente vai te pagar e vai lucrar com a diferença das taxas, né? Se ele te pegou, se você emprestou 1.000 para ele, para o banco, a 10% ao ano, o banco pegou esses mesmos R$1.000 que você acabou de emprestar e vai emprestar para outro banco, por exemplo, a 15% ao ano, ele consequentemente vai receber os mesmos 1.000, vai te pagar e ainda vai lucrar pela diferença de 5% que ele ganhou de juros em cima desse valor. E aí, na teoria, ele acaba trabalhando com dinheiro de diversas partes e aí você também pode tirar um bom retorno. E qual que é a melhor opção para você investir em CDBs, nesse certificado de depósitos bancários, onde você empresta seu dinheiro para o banco? É investir em títulos que paguem pelo menos 100% do CDI. O CDI é a taxa parâmetro utilizada para empréstimos de CDB. Muitas vezes você vai encontrar uma rentabilidade em um banco mais tradicional que pague 90% do CDI, 95%. Isso pode acabar não sendo tão interessante, mas existem diversas opções que pagam pelo menos 100%. E aí sim é a parte mais interessante, né? Você tem a segurança porque você tem o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que te garante até 250 mil se caso aconteça alguma coisa com aquele banco. Eles vão te restituir esse valor, então você tem essa garantia do Fundo Garantidor de Crédito caso você empreste seu dinheiro para um banco e consequentemente ele chegue a falir. Isso não acontece da noite para o dia, né? Mas se acontecer, você tem essa garantia do FGC que te isenta de até 250 mil reais, onde você pode ter o seu dinheiro de volta caso aconteça. E aí, você sempre busca opções que pagam 100% do CDI, não menos que isso. Hoje você tem diversas opções assim que já pagam a partir de 100%. Você tem o Nubank, que traz essas opções de CDB, como por exemplo, rendendo automaticamente uma caixinha. Você tem o Banco Inter, que paga a partir de 102% com liquidez diária. Você pode investir e tirar esse dinheiro a hora que você desejar. Tem até o próprio C6 Bank, que tem uma rentabilidade a partir de 104% do CDI também, para quem deseja resgatar o dinheiro a hora que desejar. Para um prazo um pouco maior, 3, 4 meses, 6 meses, 1 ano, você já tem rentabilidades que chegam até a 110% do CDI. O CDI hoje, depois de algumas quedas nas taxas de juros, está atualmente em 12,60% ao ano aproximadamente. É entre 12,60% e 12,65%. Já a Selic, 12,75%, e a taxa CDI geralmente sempre equivale ali a uns 95% do que a taxa Selic equivale. E é a segunda opção para quem está começando a querer entender do mercado financeiro, da renda fixa principalmente, é as duas melhores opções para quem está olhando assim, para quem está perdido ainda no mundo dos investimentos. Então, tenha paciência e primeiro busque garantir segurança ao seu investimento, ao seu dinheiro, e aí consequentemente você vai aprendendo aos poucos um pouco mais sobre as outras opções e aí vai diluindo o seu patrimônio aos poucos, né? Eu não preciso deixar 100% do meu patrimônio em renda fixa ou 100% dele em renda variável, o que muitas pessoas acabam fazendo, e isso é muito arriscado para algumas pessoas e elas nem sabem que o risco que elas estão correndo muitas vezes. Agora, visando já esse passo que você está dando da renda fixa, do iniciante para a pessoa que está querendo um pouco mais de emoção no seu coração, um pouco mais de adrenalina, é a hora de você começar a investir, né, em fundos imobiliários. Fundos imobiliários é um tipo de investimento da renda variável, não é de renda fixa, ou seja, você tem uma rentabilidade garantida, que pode ser maior ou menor, mas nunca negativa dentro daquilo que você está investindo. Já na renda variável, você não tem essa garantia, você não tem proteção de FGC, você tem simplesmente a possibilidade de ter um potencial ganho ou um potencial perca, dependendo das escolhas que você faça. Fundos imobiliários, se comparado com ações ou outros investimentos, ainda tem uma oscilação, né, ou uma variação ainda mais tranquila. Tem uma oscilação, tem uma volatilidade menor do que ações. Ações têm esse potencial bem elevado de ganho ou de perca. Algumas ações, por exemplo, chegam a sofrer variação positiva, valorização de 50%, até mais que isso durante um ano. E é muita coisa, né? Você tem uma rentabilidade de 100% ou até mais que isso em 12 meses. Então as ações, por exemplo, trazem essa possibilidade. E aí é muito importante que você tenha cuidado e tenha paciência e busque primeiro estudar sobre, para que você dê esse passo um pouco mais adiante nesse mundo cheio de emoções. Fundos imobiliários, por se tratar de um segmento um pouco mais
menos agressivo, mas que tem um ótimo retorno também a longo prazo, é uma melhor opção, porque eu estou começando a acessar a renda variável, consequentemente tendo algo um pouco menos agressivo, que tem um retorno, porque quando eu invisto em fundos imobiliários, eu tenho aquele rendimento que é pago mensalmente, já livre de imposto, e eu também tenho a possibilidade das cotas que você pode estar investindo, que eu estou investindo ao longo do mês, eu tenho a possibilidade daquelas cotas se valorizarem, e eu posso começar a comprar uma cota de fundo imobiliário a partir hoje de R$10. Eu já tenho opções aí disponíveis para investimento a partir de R$10. Eu só preciso ter ou abrir uma conta em uma corretora, como por exemplo a própria Nuinvest. Você tem Clear, você tem a XP Investimento. Para quem já tem um patrimônio um pouco mais elevado, pode ser interessante XP. Tem diversas corretoras que não cobram nenhum tipo de corretagem, nenhum tipo de custo. E aí pode ser uma boa opção para você. Até para quem está começando hoje, eu diria que o mais interessante é você ir pelas que tem 100% de isenção de qualquer taxa. Uma Nuinvest, uma corretora do Banco Inter, onde você tem a conta corrente e a corretora tudo integrado em um só aplicativo. Agora você já tem até a opção de investir globalmente, mas isso é algo que você vai buscando aprender com o tempo, né? Investir no exterior, em empresas lá nos Estados Unidos ou em outros lugares do mundo também, através de uma corretora internacional. Mas existem essas possibilidades dentro desses bancos hoje em dia, de corretoras, e você pode fazer isso simplesmente com o telefone, baixando o aplicativo, fazendo todo o processo ali. É algo bem simples de se fazer. E aí fundos imobiliários têm essas possibilidades. Primeiro, é menos volátil que ações, você recebe seus dividendos, os seus rendimentos mensalmente e livre de imposto, e você tem a possibilidade de ter essas cotas se valorizando também com o tempo. E fundos imobiliários têm uma diversidade muito grande. Você pode investir e receber aluguéis de galpões, de shopping centers, de prédios comerciais, de prédios de área do varejo, né, de grandes supermercados e diversos outros ativos que você consegue encontrar. Mas é o top 3 que eu trago para vocês de melhores investimentos para quem está começando, para quem quer começar agora a investir. Primeiro, vise a segurança, depois vise aprender, vise ter mais conhecimento, mais confiança de fazer um investimento na renda variável, e aí sim você começa a migrar para fundos imobiliários. E aí, consequentemente, depois vem ações, vem ETFs, vem outra diversidade de investimentos que a renda variável também traz. Mas um passo de cada vez é muito melhor do que um passo simplesmente impensado e cheio de consequências, né? A minha mensagem para vocês é essa. Se você gostou desse vídeo, só peço que você, se você não é inscrito no canal ainda, que você se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos que também gostam de aprender e gostam do mercado financeiro. Eu vou ficando por aqui e até breve com mais conteúdo.